O Egito Antigo sempre será um assunto fascinante. A civilização era extremamente avançada para sua época. Pesquisar sobre os seus costumes, crenças, rituais, cultura, como pensavam a respeito de vários assuntos, traz conhecimento e isso sempre soma. Quando falamos em faraós, temos um certo padrão de pensamento a respeito deles. Mas falar de Sanakht não é falar de um faraó comum. Também conhecido por Nebka, foi o primeiro faraó da terceira dinastia. Mas por que ele se destaca na história egípcia? Nebka era um gigante. Historicamente, é o caso mais antigo de gigantismo, que seria uma alteração que causa excesso do hormônio responsável pelo crescimento. A pessoa pode chegar até 2,80 metros de altura. Entretanto, Sanakht se apegou ao nome Nebka e é com este nome que ele é registrado na lista de reis. Nasceu na cidade de Mênfis e permaneceu no trono por 18 anos. Este relevo representa a sua divindade e autoridade no trono como rei. Verdadeiramente, ele era um Nefilim, palavra derivada do grego que significa gigante. Em um dos livros escritos por Sitchin, Havia Gigantes na Terra, ele fala sobre deuses, semideuses, antepassados humanos e a evidência do DNA alienígena. E o conteúdo é muito interessante. Os Nefilins seriam supostamente descendentes dos Anuna. Eles surgiram na Suméria e seguiram na história humana, aparecendo na civilização egípcia como os primeiros governantes. Interessante observar que o nome Anakin deriva-se de Anunnaki. No filme Star Wars, o personagem Luke Skywalker, andarilho do céu, tinha o pai chamado Anakin. Há muitas mensagens nas entrelinhas, que só depois que temos informações a respeito, podemos decifrar, compreendendo o sentido e o contexto inserido. Voltando ao Egito, durante o seu reinado, Sanakht comandou um exército para lidar com os líbios. Acredita-se que ele coordenou a construção da primeira mastaba, construções funerárias, em Saqqara, que é a pirâmide com degraus construída por Djoser. Haviam expedições ordenadas por ele também para mineração em busca da pedra turquesa, que era muito usada em joias para amuletos de boa sorte e proteção. Era uma das pedras sagradas no Egito. Acreditavam que energias negativas eram dissipadas e atraía alegria. Descobrir tumbas antigas de faraós é uma experiência fantástica, mas descobrir a tumba de Nebka foi extraordinário, porque a sua altura para a sua época era fora do comum, tendo por volta de 1,87 de altura. Ainda temos hoje pessoas bem altas, que não apresentam nenhum sinal de problemas hormonais. Portanto, no Antigo Egito, Sanakht era conhecido como faraó gigante. Seus ossos eram muito longos e incomuns. Estudos posteriores de especialistas que avaliaram o seu crânio tiveram como resultado que, em relação à anatomia dos antigos egípcios, mostrou uma enorme evidência de que a estatura era normal e ele realmente era mais alto do que se esperava. Pensou-se em acromegalia, condição onde a glândula hipófise produz somatropina demais, fazendo o corpo crescer de forma desproporcional. Mas não era o caso deste faraó. Sua estatura nunca foi problema para sair em expedições com seus exércitos, nem tirou sua força, sua mobilidade, sua autoridade
e ele nunca foi discriminado pela altura. Como as informações ainda são escassas, as pesquisas continuam. Farão uma análise genética, pois querem confirmar a teoria da acromegalia, mas terão que ter uma boa amostra para realizar o teste para que não seja inconclusivo. Os nefilins eram os filhos gigantes dos que vieram dos céus com as mulheres da terra. Os nefilins surgiram antes do dilúvio e houve engenharia genética envolvida. Há relatos bíblicos que falam que quando o povo hebreu foi atacado por uma enfermidade e começou a morrer, Moisés foi instruído a construir uma serpente de bronze e hasteá-la no meio do acampamento. Quem olhasse para a serpente de bronze era curado imediatamente. O símbolo da serpente, que é o clã de Enki, foi frequentemente conectado com piedade e cura. Em hebraico, serpente é Nahash, mas originalmente significa aquele que desvenda segredos. Já na versão grega, o nome é Dracon. Na Grécia Antiga, essa palavra era usada para toda criatura grande e temível, daí veio a associação da existência dos dragões alados. Como não somos um canal histórico, sempre resumimos os assuntos e as informações para que vocês façam suas próprias pesquisas e adicionem até mais informações que talvez não tenhamos conseguido. Acreditamos que existem híbridos entre nós que no passado, através de casamentos e linhagens desde princesas egípcias até o dia de hoje, foram vendo seus sucessores até que surgiram os celtas, que reunidos em conselho tornaram-se os Pendragons. O primeiro tornou-se sacerdote na ilha britânica, a Pendraco Insularis. Toda essa informação é para que conheçamos nosso passado, para entendermos o nosso presente. É preciso estudar, pesquisar, aprender o que fizeram e como manipulam a genética. No reinado de Sanark, o país entrou em profunda paz, onde os sacerdotes reverenciavam Ra, o deus solar, patrono da linhagem real. A pergunta que fica é: ainda existem tais seres entre nós? Se existem, onde estão? Tentaremos complementar este vídeo com mais informações posteriormente. Conhecimento nunca ocupa espaço, não é mesmo? Tudo se interliga através da história. É só saber acompanhar e ligar os pontos com discernimento e orientação. Gratidão por acompanhar e apoiar o nosso canal. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e muita luz.